Ângulos formados por retas paralelas e uma reta transversal. Temos que R e S são retas paralelas. E que essa reta aqui, T, é uma reta transversal. Tá certo? Então, a gente percebe que, ao cortar as retas paralelas, essa transversal forma 4 ângulos aqui e 4 ângulos aqui, ou seja, 8 ângulos, tá certo? Note que essas retas, no caso a reta S, R e T, determinam 8 ângulos que se cruzam, tá certo? Os ângulos A, B, C, D, E, F, G, H. Então, a gente vai classificar esses ângulos, tá certo? O primeiro tipo de classificação, eu vou colocar aqui, são os ângulos correspondentes. Ou seja, são aqueles que estão na mesma posição. Por exemplo, aqui o ângulo F, ele está na mesma posição, ou seja, no lado esquerdo, em cima. E aqui o B também está no lado esquerdo, em cima, ou seja, são ângulos correspondentes. O A está do lado direito, em cima. Então, corresponde ao ângulo E, que está aqui no lado direito, embaixo. O ângulo C está do lado esquerdo, embaixo. Corresponde ao ângulo G, que está do lado esquerdo, embaixo. E o ângulo D está do lado direito, embaixo. Então, corresponde ao ângulo H, que está no lado esquerdo, do lado direito, embaixo. São ângulos correspondentes. Também existem os ângulos colaterais internos. Vou escrever aqui, ângulos, colaterais. Os ângulos colaterais internos. Os ângulos colaterais internos são os ângulos que estão no mesmo lado na transversal. Tem essa transversal aqui, tá certo? Como é interno, é a parte de dentro. Então, esse ângulo aqui, o ângulo D e o ângulo E, estão no mesmo lado, ou seja, a transversal divide em lado esquerdo e direito. Está do mesmo lado, tá vendo? Lado direito. E eles estão dentro das paralelas, ou seja, na região interna. Então, são colaterais internos. Então, os colaterais também podem ser externos. No caso, aqui o ângulo A e o ângulo H estão no mesmo lado em relação à transversal e estão na parte externa em relação às retas paralelas, ou seja, na parte de fora das retas paralelas. Então, o H e o A são ângulos colaterais externos. E agora eu vou mostrar para vocês quais são os ângulos alternos internos e também os ângulos alternos externos. Os ângulos alternos internos são aqueles que estão em lados alternos, alterados, ou seja, lados trocados, alternos. Ou seja, temos aqui o ângulo C, por exemplo, e o ângulo E. Eles estão em lados diferentes em relação a essa aqui, transversal. A transversal corta lado direito e esquerdo. Então, o C está do lado esquerdo e o E do lado direito. Estão em lados opostos, tá certo? Internos em relação às retas S e R, as retas paralelas. Estão dentro das retas, na região interna. Então, o C e o E são ângulos alternos internos. E o que são ângulos alternos externos? São aqueles que estão em lados opostos, mas estão na região externa em relação às paralelas. Lados opostos em relação à transversal. Exemplo aqui, o B. O ângulo B está desse lado, está do lado externo, fora em relação à paralela. Não é isso? O B.
E o ângulo H também está do lado oposto do B, são alternos, e externos, porque estão do lado externo em relação às paralelas. Então a gente consegue ver que são formados alguns ângulos através de retas paralelas e uma reta transversal. A gente pode ter ângulos correspondentes, colaterais internos ou externos e alternos internos ou externos. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima, se Deus quiser.